Bom dia a todos. Bom dia a todos. Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito interessante, que é o trabalho digital. E também quais são os efeitos desse trabalho nos contratos de trabalho. Vou chamar então a Maíra. A Maíra fez uma belíssima dissertação sobre o tema aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje ela vai nos brindar então com esse assunto. Trabalho Bom dia, digital. professora. Bom dia, Maíra. Então, espera aí, deixa eu me ajeitar aqui. Que hoje eu estou testando um outro lugar aqui. Isso aí. Acho que vai. Deixa eu ver. Acho que eu fico muito. Eu vou tirar. Muito bem. Eu acho que aqui fica bom. Maíra, bom dia. Eu Bom queria dia. que tu me dissesse esse dia iluminado aqui em Porto Alegre. Como é que foram esses teus estudos do direito digital? E a primeira pergunta que alguém até já me fizeram assim, o que é trabalho, o que seria trabalho digital? Então, é a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? O que é esse trabalho digital? Como é que ele se apresenta? Então, quando a gente fala em direito do trabalho, geralmente vem na imaginação de muita gente, né? Aquela ideia do trabalhador de fábrica que chega cedo, bate ponto, troca de uniforme, ele vai fazer uma realidade que é penosa, ele tem que usar vários equipamentos de proteção, porque aquela atividade ela apresenta uma série de riscos para a saúde dele. Só que está na hora da gente mudar um pouquinho essa visão, afinal a gente já está na quarta revolução industrial, né? Então tudo e todos estão conectados. Então tem uma onda, melhor, é um tsunami de desenvolvimento tecnológico que está acontecendo. E boa parte das pessoas já tem um smartphone, um notebook, né? Acessa as redes sociais, inclusive para estudar sobre direito de trabalho, que nem a gente está fazendo agora, né? E isso chegou no ambiente de trabalho. Então a gente tem trabalhadores que são de aplicativo, que nem Uber, iFood, a gente tem os teletrabalhadores, né? Que agora estão em alta com essa função do coronavírus. Inclusive, depois da live eu tenho que conectar aqui no meu ambiente de trabalho, né? Estou de teletrabalhador agora. Então, também, né? Eu terei audiências, telepresença. Que bom que a gente está conseguindo, né? Não é todo mundo que está podendo. Mas, enfim, a gente consegue concluir, então, que a digitalização ela chegou no mundo do trabalho e agora o direito tem que dar uma resposta para isso, né? Não pode ficar pegado naquela visão do trabalhador de chão de fábrica. Claro, não tem que esquecer esse trabalhador, ele continua lá. Só que a gente tem que olhar para esses novos trabalhadores também. E é isso o direito do trabalho digital, né? São essas novas categorias de trabalho que estão sendo, essas tarefas que estão sendo executadas nesse ambiente digital. E, Maíra, assim, alguns falam em trabalho virtual. Tu vê ali alguma diferença entre um e outro? Ou eles poderiam ser sinônimos? Tem alguns autores que falam que eles podem ser sinônimos e outros segregam isso em digital é uma coisa, virtual é outra. Então, para aqueles que segregam, o digital seria simplesmente eu usar essas informações digitalizadas. Então, por exemplo, se eu vou até o meu trabalho e utilizo o computador lá para fazer a minha atividade, né, seria um trabalho com o uso dessa tecnologia digital. Já esse trabalho realizado pela internet, que tudo está envolvido com tecnologia, né? Eu não tenho a forma física do trabalho, esse seria o virtual. Então, por Né? exemplo, um teletrabalhador, ele pode ser ao mesmo, pode ser, no teu conceito, ele pode ser ao mesmo tempo um trabalhador, ele é um trabalhador digital e virtual ao mesmo tempo. Ele pode trabalhar Isso, online e produzir ali. É isso? Seria mais ou menos isso. é mais ou menos isso, Tá bom. porque a essência do trabalho dele ela é executada, né, de uma forma virtual. Ele não tem ali o papel, a coisa física, né? Ele utiliza o computador e toda a atividade dele é executada no ambiente virtual. Por exemplo, um programador, né?
Ele não vai programar no papel e depois passar para o computador. Toda essa atividade ela já acontece virtualizada. Sim. Então, né, dá para fazer uma diferenciação, mas também dá para usar como sinônimo. Sim. E, Maíra, virtual. a gente tem aqui no artigo 200 da Constituição a proteção ao meio ambiente do trabalho. Como é que eu posso proteger o trabalhador que trabalha no meio ambiente virtual? Eu queria essa tua abordagem a partir dessa perspectiva assim, do direito ambiental. Todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, etc. Mas como é que tu me explicaria, então, esse trabalhador virtual num ambiente digital? Digital, assim, ecologicamente equilibrado. Existe isso? Pode existir. A tendência não é o contrário, que no ambiente virtual a gente se exponha mais a outros riscos, enfim. Enfim, tem os dois lados, né? A gente está ali fazendo o trabalho em casa agora, né, no computador. Ah, que riscos que teria isso, né? Então, como é que ficaria essa questão do meio ambiente do trabalho? Isso é uma questão que, para mim, é muito interessante, porque antes de estudar direito, eu estudei biologia, então eu gosto sempre de puxar ali a brasa para o direito ambiental. Então, na minha pesquisa de mestrado... né? Quais são os princípios? Isso. Na minha pesquisa do mestrado, eu fiz a proposta de trazer para o direito do trabalho alguns princípios do direito ambiental para mostrar que, por meio da proteção do meio ambiente, no caso, o meio ambiente do trabalhador, eu consigo proporcionar trabalho decente para esse trabalhador. Então, que princípios seriam esses, né? Então, a gente tem no direito ambiental o princípio é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que ele prevê que alterações no meio ambiente, né, que são necessárias para o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento econômico, eles têm que ter o seu impacto reduzido ao mínimo possível. Levando isso para o direito do trabalho, então eu preciso reduzir os impactos no meio ambiente do trabalho, seja ele físico ou virtual. Tem também o princípio ambiental da solidariedade com o futuro, que ele atribui à coletividade a responsabilidade por viabilizar a existência de vida no planeta para as presentes e para as futuras gerações. Então, essa responsabilidade com o futuro ela é exigida de todos os cidadãos, das empresas, dos governos, né? E trazendo isso para o direito do trabalho, é a responsabilidade com o próprio futuro do trabalho, né? Que condições que eu estou plantando agora para colher mais tarde? Né? Quais são as condições de trabalho que eu vou querer ter no futuro? Também no direito ambiental a gente tem os princípios da precaução e da prevenção, que eles são instrumentos bem importantes para lidar com riscos conhecidos, né, e as incertezas trazidas agora pela tecnologia. Então, que riscos que são conhecidos nesse contexto da digitalização, né, da virtualização do trabalho? Um exemplo é a conexão ilimitada e constante do trabalhador, que isso afeta seu direito ao descanso, impacta na saúde desse trabalhador. Então, inclusive, a gente já tem uma figura para isso, né? O professor Souto Maior fala bastante, direito à desconexão. Então, esse trabalhador ele tem direito a lazer, né, a descanso, isso é uma questão de saúde para ele, tem que ter esse momento que ele desconecta do mundo virtual do trabalho, né? Ele sai desse trabalho digital. Quanto às incertezas, bom, é incerto, né? Podem existir efeitos dessas tecnologias no mundo do trabalho que ainda não são conhecidos, né? A gente já está no meio desse processo evolutivo, não tem ainda como conhecer tudo que pode vir disso. Eu lembro até que se falava uma época de efeitos de onda de rádio ou das ondas de Wi-Fi, que tem gente com alergia ao Wi-Fi, eu não sei até onde isso é verdade, mas enfim, entra aí no campo das incertezas, né? Também no direito ambiental, a não adoção de medidas de precaução e prevenção implica responsabilidade pelos danos causados, inclusive pelo risco de dano. No direito do trabalho, a gente também tem essa responsabilidade pelo dano causado ao empregado. Então, quem é que paga por isso? A sociedade por meio da Previdência. Então, os custos dessas medidas de precaução ou prevenção, eles têm que ser internalizados na empresa, né? O empregador que está desenvolvendo essa atividade ele tem que ser responsável pelos custos. E essa internalização desses custos de prevenção e precaução no direito ambiental estão previstos no princípio do poluidor-pagador. Então, eu tenho aí vários princípios do direito ambiental, né, de proteção ao meio ambiente, que podem ser, assim, aplicadas ao direito do trabalho.
Então, e quais seriam os riscos, então, no trabalho digital propriamente dito, que a gente poderia estar mitigando, né, para garantir que esse trabalhador ele se enquadre no conceito de trabalho decente, né? Então, a gente tem no trabalho digital ameaça a privacidade do trabalhador, né? Ele está ali conectado, ele está com a câmera ligada, tem descontrole sobre dados pessoais desse trabalhador, porque está conectado, está compartilhando informação na internet. A gente tem a exigência da conexão constante desse trabalhador, ele não pode se desconectar, não pode descansar, então é praticamente um sobreaviso eterno, né? E no caso do trabalhador subordinado também pode ter a vigilância em tempo real pelo empregador. Então, é necessário que sejam desenvolvidas estratégias para inibir um pouco essas práticas degradantes no trabalho digital, porque essa digitalização, essa virtualização do trabalho, ela pode vir acompanhada de precarização. Inclusive, nesse sentido, até tem um conceito interessante sobre vulnerabilidade tecnológica. Então, seria necessário proteger esse trabalhador digital dessa nova vulnerabilidade, a vulnerabilidade tecnológica, como a tecnologia torna ele mais vulnerável, né? Sim, assim, inclusive, não, inclusive a gente vê ali no artigo 7º da própria Constituição Federal que o trabalhador deveria ser protegido com relação à automação, né, e os riscos inerentes ao trabalho, é o inciso 12 e o inciso 17. Esses dois incisos me parecem bem importantes. A proteção contra a automação também pode significar a proteção contra esse excesso, que ainda a gente não tem lei, nos termos da lei, essa lei não foi. E a proteção dos riscos inerentes ao trabalho, me parece que aponta muito bem o que tu falaste do princípio da prevenção, e inclusive já no paradigma da precaução, que aliás, é o paradigma que a gente está vivendo, que são essas medidas, vinculando um pouco a situação de saúde atual. Essas medidas que a gente está tomando com relação à Covid são precaução, são prevenção, porque às vezes o risco é certo de contágio, mas também são precaução de uma certa forma, porque não se sabe como é que está o desenvolvimento científico dessa doença, não se sabe bem o que contagia, não se sabe bem a própria doença, né, o que ela representa. Alguns dizem que ela é uma doença sistêmica, outros dizem que atinge, que é uma doença respiratória, e enfim, também está tendo esse debate em termos de precaução na área da saúde de todo cidadão em geral, né? Mas a saúde realmente do teletrabalhador é importante se ver essa ideia de vulnerabilidade, né? E cada vez são maiores as vulnerabilidades no momento que aumenta a exposição, aumenta os riscos. E uma questão de vulnerabilidade que eu acho importante aumentam as incertezas. Eu não sei como é que está esse meu trabalho, se eu vou ser útil amanhã. Então, isso aí compromete o adoecimento mental. Acho que é interessante, a Convenção 190 da OIT, ela aponta isso, né? O assédio moral no trabalho também, para esses trabalhos digitais, acho que é um ponto importante. E estudos não tão recentes apontam outra dificuldade dos trabalhadores digitais com excesso de trabalho, que é o isolamento social, que é uma das fontes de adoecimento e depressão bastante importantes na literatura médica. Mas só para te dar um respiro e agora tu pode retomar. Então, eu queria te perguntar como é que tu, já que eu já puxei o assunto enfim, da vulnerabilidade tecnológica e associando com a época atual, qual é o papel do sindicato? E você acha que existe um trabalho decente digital? É possível alinhar o conceito de digital com o conceito de trabalho decente? Eu queria que tu me explicasse um pouquinho isso. Então, o papel dos sindicatos nessa questão da vulnerabilidade tecnológica, né, dos trabalhadores digitais, ele pode ser muito importante porque é o sindicato que representa essa figura de organizar os trabalhadores, né, de fazer uma reivindicação de condições de trabalho decente por meio da representação coletiva. Que nem agora com essa questão do coronavírus, se eu não me engano é a MP 936 que traz essa possibilidade de redução de jornada, acompanhada da redução de salário, e teve toda essa discussão se eu preciso que o sindicato valide essa negociação individual entre o empregador e o trabalhador. Então,
o sindicato ele tem um papel importante de proteger o trabalhador, inclusive nessa questão digital de tá cada vez mais, ficando mais qualificado o trabalho, o que eu faço com os empregados, tem medo de perder o seu trabalho por uma máquina, por, né, não conseguir acompanhar essa qualificação, né, ser substituído por um robô. Então também pode ser pela figura dos sindicatos que a gente tenha sistemas de qualificação para esses empregados, né, para conseguir se adaptar a essa era digital, né, o sindicato trazendo essa qualificação para o empregado. É uma forma, né, do sindicato se manter aí no seu papel importante de organização dos trabalhadores e da representação coletiva. Não seria então, o papel do empregador, essa de requalificar? Não seria o primeiro papel do empregador também? Ele que corre o risco do empreendimento, ele tem que dar os meios, né? Me parece também claro. Que poderia se apontar como o primeiro responsável interessado seria o... Bom, a OIT fala muito em capacitação profissional, né? Na declaração do centenário da OIT, ela diz assim, é um dos 3 pilares. Apostar nas instituições justas, ou seja, justiça, a própria empresa, a manutenção de uma forma saudável, que é o que essas MPs estão tentando manter, talvez, o emprego e a renda. Manter a qualificação do empregado, seria um segundo ponto. E um terceiro ponto, proteger os direitos fundamentais desse trabalhador no mundo do trabalho, ou seja, apontar para um trabalho decente. Sim, claro, a primeira responsabilidade ali é do empregador, né? Mas também os sindicatos eles podem entrar nessa questão. Né? Afinal, é eles que estão fazendo a representação coletiva, né? Eles podem, inclusive, reivindicar isso do empregador, né? Por meio da negociação coletiva. Então, sobre o trabalho decente, né? Nessa situação de trabalho digital, como é que a gente verifica se é possível que o trabalho decente, que o trabalho digital, ele seja dentro do conceito da OIT de trabalho decente, né? Uma ocupação produtiva, justamente remunerada, em condições de liberdade, equidade, seguridade e com dignidade. Então, essa é a grande questão dentro do trabalho digital, né? A gente consegue verificar alguns exemplos de uso das tecnologias que trazem condições de precariedade. Então, baixa renda, por exemplo. Na direção oposta, a gente também verifica que o trabalho na era digital ele traz oportunidade de inserção e geração de renda, né? Uma vez que ele é mais flexível que as formas de trabalho convencionais. Então, fazendo uma análise do trabalho digital na perspectiva da remuneração justa, as plataformas de trabalho digital elas representam uma oportunidade de reinserção no mercado de trabalho para muitos trabalhadores, né? Tem muita gente que perde o emprego e acaba indo para Uber, enfim. Só que garantir uma remuneração mínima nessas plataformas ainda é um desafio, porque os contratos com as empresas gestoras dessas plataformas, eles podem conter algumas cláusulas que autorizam a interferência na transação de pagamento desse trabalhador, inclusive pode negar o pagamento desse trabalhador. Né? Quando a gente tem um problema com o Uber, por exemplo, dá para cancelar ali a corrida e selecionar que não quer pagar aquela taxa que aparece. Então, até vem uma mensagem do aplicativo dizendo que o motorista se deslocou e tudo mais, só que fica a critério de quem chamou ali a corrida, né, pagar ou não aquela taxa. Então, aí a gente tem uma vulnerabilidade em relação a uma remuneração. Dentro da perspectiva da liberdade de associação, né, a gente tem entre esses trabalhadores digitais, trabalhadores de plataforma, o receio de impacto negativo na reputação deles e na classificação desse trabalhador, caso ele se envolva em reivindicações de direito coletivo, porque ele dá para a gente marcar as estrelinhas para esses trabalhadores de plataforma, né? Então, se eles tiverem uma mancha na reputação, isso pode dificultar que eles consigam novos trabalhos e novos clientes. Mas tem uma pesquisa que foi desenvolvida em parceria com a OIT que mostra que os trabalhadores de plataforma, na verdade, eles são favoráveis à adoção de cooperativas, outras formas de organização, e eles querem mecanismos para serem ouvidos pelas plataformas, para poder reivindicar melhores condições de trabalho. Então, para essa negociação ela ficar mais equilibrada, né, entre o trabalhador e o gestor de plataforma. Não necessariamente o empregador, né? A gente tem essa discussão ainda do se é subordinado, se é autônomo, enfim.
Dentro da perspectiva da igualdade, a gente consegue observar casos de discriminação no uso dessas plataformas digitais, né? Um pagamento a menor, menos chamadas para trabalhadores de determinada raça ou determinado gênero. Mas, por outro lado, né, a gente também tem casos de inclusão no mercado de trabalho. Então, tem uma plataforma que ela é voltada só para mulheres, né, para buscar essa facilitação, por exemplo, da mãe que tem que cuidar da criança, ou da pessoa que tem que cuidar de alguém que tem alguma necessidade, essa pessoa não pode sair para trabalhar, né, ela tem que ficar em casa, então tem uma plataforma que ajuda nessa inclusão. E também existem algumas plataformas que facilitam a realização de serviço por pessoas com deficiência, né? A plataforma ela proporciona uma maior acessibilidade, então facilita a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Maíra, você consegue exemplificar, assim, dizendo o nome da plataforma, enfim, para a gente conhecer, assim, para o teu ouvinte? Nessa questão da inclusão da mulher, né, existe a plataforma SheWorks. É uma plataforma bem interessante porque ela não só centraliza várias mulheres que estão disponibilizando algum tipo de serviço, contadora, advogada, enfim, né, você cadastra ali qual é a sua atividade, qual é o tipo de serviço que você faz, a plataforma reúne essas pessoas ali. Essa plataforma, a Works, ela inclusive oferece qualificação para as mulheres, né? Então, pode fazer uma atualização, ela oferece especialização, põe as mulheres em contato umas com as outras, divulga o trabalho uma das outras, então é bem interessante. A de inclusão de pessoas com deficiências eu só ouvi falar, eu nunca cheguei a achar qual é essa plataforma, né? Sim, não, mas enfim, achando eu divulgo. Tá bem. É uma coisa que só me contaram, nunca consegui chegar nela. Não é do Brasil, é Sim, mas indo adiante, então, em condições de liberdade. Então, tu está fazendo os passos do trabalho decente. Isso. Da remuneração, dentro da liberdade, em condições de igualdade, essas plataformas inclusivas. Em termos assim, o trabalho decente significa sem mão de obra infantil. E eu queria que tu me explicasse, né? Sem trabalho escravo e sem trabalho infantil. Eu queria que tu me explicasse esses pontos. E em condições de seguridade ainda, faltou esses 3 pontos. Então, vamos lá. Só para a gente continuar um pouquinho. Para organizar. Tá. Em relação ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, né, tem casos tem ocorrência disso dentro do trabalho digital, que é bem interessante, são chamadas de gold farming. Como é que funciona isso? Tem esses jogos online que o jogador ele tem que andar ali pelo joguinho, ele vai coletando moedinhas e troca esse dinheiro virtual por equipamento no jogo, por alguma vantagem, troca ali a roupinha do seu personagem. E às vezes esses dinheirinhos é difícil de coletar. Então, são contratadas, entre aspas, né, porque não se poderia contratar crianças para ficar fazendo essa busca da moeda. Então, tu tem aí uma manipulação das crianças, né? E é muito difícil de fiscalizar isso, porque pode alegar, não, a criança está jogando, né? Só que existem, né, relatos de que as crianças tinham metas de quantos dinheirinhos elas tinham que coletar, não para elas, para esses outros jogadores. Então, a função da criança era ficar... eles chamam de farmando, né? Ficar procurando, minerando. Ficar minerando dentro do jogo, né, para atingir essa meta e esse dinheiro que elas coletam dentro do jogo era vendido depois para o jogador mesmo, né? E ainda nessa questão das fábricas de dinheirinho, né, das fazendas de dinheiro que eles chamam, tem a questão do trabalho escravo. Tem um relato na China que alguns trabalhadores eram mantidos praticamente em cativeiro, né? Não podia sair, eles eram obrigados a ficar num local para fazer essa mineração de dinheiro para os joguinhos, né? Então, tem casos de trabalho infantil, tem casos de trabalho escravo usando essas tecnologias digitais.
Na perspectiva da seguridade, isso é bem interessante em relação às plataformas, porque a gente tem muito trabalhador que está na informalidade nessas plataformas. Então, tem uma dificuldade de amparo caso eles fiquem doentes ou se aposentem. Como é que fica essa questão, né? A OIT, ela tem uma sugestão para esse caso, que inclusive é usando a tecnologia. Então, para simplificar a contribuição de pagamento e benefício, a OIT propõe que tenha tipo uma plataforma para os trabalhadores se cadastrarem para organizar essa arrecadação, para eles terem tipo um fundo protetivo. Porque tem uma dificuldade, a gente tem numa só plataforma a gente pode ter trabalhadores de diversos países, né, em vários locais do mundo fazendo trabalho diferente. Então, qual seria a lei que se aplicaria a essa pessoa, como é que seria a arrecadação? Então, dentro dessa proposta da OIT poderia ser usada inclusive uma plataforma para fazer essa arrecadação. E voltando ali na questão do direito ambiental, né, puxando a brasa de novo para o direito ambiental, a gente tem o trabalho verde, que é um conceito de trabalho decente em que a necessidade do desenvolvimento econômico e tecnológico ele vem em conjunto com a preservação ambiental. Então, o trabalhador que usa essas novas tecnologias para desenvolver essas atividades, ele contribui para, por exemplo, minimizar emissões de gases de efeito estufa. Então, tu tem aí consegue aliar, né, o trabalho digital à preservação do meio ambiente. Então, tem sim como a gente alinhar trabalho digital a esse conceito de trabalho decente da OIT. A OIT não está desatualizada, pelo contrário, ela está bem alinhadinha com o futuro, com o que está acontecendo. E, inclusive, a gente tem ações globais no sentido de alinhar trabalho decente com desenvolvimento econômico e sustentável. Oi. Eu só para te respirar, então deixa eu comentar uma coisa. A Semana Mundo Unido foi na primeira semana de maio. Alguns jovens fazem ações globais, isso desde 95, mostrando assim quais são as tendências do mundo melhor, do mundo mais unido, do mundo mais pacífico. E dentre essas, organizam palestras, nesse caso, nesse ano se organizou recolhimento para as pessoas com necessidades, enfim. Se ouviu uma professora falando sobre direitos humanos, professora da Universidade de Malta, que nos coloca o seguinte, que esse ano era um ano muito especial para a redução do efeito estufa e para a diminuição da emissão de gás carbônico. E, obviamente, se fariam campanhas, mas o coronavírus fez a melhor campanha, mantendo todo mundo em casa, e assim a gente vê essas fotos de cidades, por exemplo, na Índia, totalmente poluídas, e agora como é que ficaram, né? A gente mesmo vê o nosso ar aqui, como fica mais leve e melhor. Então, interessante essa associação, então, com o direito ambiental, com o direito do trabalho, que sempre são assim, eles são esse dentro do tripé da teoria econômica, né? A produtividade com respeito ao ambiente e respeito ao trabalho. Parece que essas duas questões, o trabalho e o ambiente, parece que eles sempre contam na teoria, às vezes, econômica mais liberal como um custo. E, na verdade, é um benefício para toda a sociedade. Na verdade, aqui é um ponto em que, se pensarmos, se o empreendedor consegue pensar além do próprio negócio, ele consegue se inserir nessa ideia de comunidade planetária. Então, acho que é interessante esse ponto de convergência aqui. Mas tu estava falando, então, do trabalho verde, que é esse com menos emissão de gás carbônico. Isso. Qual é a tendência do trabalho verde no mundo? O que eu sabia a um certo ponto é que ele vai aumentar muitos postos de trabalho. O próprio trabalho, a ideia de trabalho verde vai nessa ideia de, entre aspas, limpeza desse mundo que foi poluído pela segunda revolução industrial, né, com as tecnologias duras, a tecnologia do petróleo, como diz o Rifkin, né, essa passagem para um terceiro momento, ou enfim, uma quarta revolução industrial, na verdade já vamos considerar a quarta revolução, poderia se dar uma melhoria no ambiente. E como é que isso impacta no mercado de trabalho, para o fornecimento de trabalho para esses trabalhadores? Queria que você explicasse um pouco. Então, com o uso dessas novas tecnologias, a gente tem toda essa possibilidade
de trabalho sem agressão ao meio ambiente, né, ou com a mínima agressão possível, isso Menos possibilita deslocamento, né? Menos deslocamento que gera isso, menos deslocamento, né, menos uso de avião, matéria-prima, né? Então a avião. gente tem possibilidade de novos trabalhos, inclusive tem vários trabalhos que já existem, já estão classificados nessa categoria de trabalho verde, né? Que são esses trabalhos em empresas de energia renovável, por exemplo, para empresas de transporte que não tem essa emissão de carbono, né, tão presente. Vários postos estão sendo criados. Mas é bem interessante que o trabalho decente, ele não, aliás, o trabalho verde não basta ser verde, né? Ele tem que ser decente. Então, por exemplo, se eu trabalho com reciclagem de resíduos, se eu não tenho segurança para esse trabalhador, ele não tem os equipamentos de proteção, ele está ali com risco, isso não é trabalho decente. Se não é trabalho decente, não é trabalho verde. Por mais que ele esteja numa atividade que é em benefício ao meio ambiente, eu não posso esquecer do trabalhador. Então tem que ter a proteção do trabalhador junto com a proteção do meio ambiente, senão não é considerado trabalho verde segundo o conceito da OIT. Muito bem. Então, o que tu poderia nos concluir? Então, o trabalhador digital, ele pode ter um trabalho decente, é difícil, temos que protegê-lo, teríamos que ter mais leis, teríamos que ter um contrato todo regrado, como é que você acha que poderíamos proteger o trabalhador digital para ele ter um trabalho decente? Quais seriam os desafios desse tema? O primeiro desafio, né, é reconhecer essas novas atividades como estando abrangidas pelo direito do trabalho para estender essas garantias ao trabalhador. Então, o controle de jornada, né, para garantir que ele tenha um tempo de descanso, né, todos os direitos eles já estão previstos, na verdade. A dificuldade que a gente ainda tem é conseguir visualizar que esse trabalhador digital ele não é uma figura estranha, né? Ele está dentro do direito do trabalho. Então tem que estender essa proteção para ele. Ele não pode estar fora do direito do trabalho. Claro, a gente tem a questão ali dos autônomos e tudo mais, mas mesmo assim a gente tem garantias que já existem, inclusive nesses tratados internacionais, a OIT tem várias garantias aos trabalhadores, né? Não é preciso fazer uma atualização de nada, a gente só precisa enxergar que esse trabalhador ele está dentro desse guarda-chuva protetivo. Então tem sim como fazer o trabalhador digital ter um trabalho decente, é só olhar para todas essas garantias que a gente tem do trabalhador convencional, trabalhador analógico, né? E estender isso para esse trabalhador digital. Uhum. Aqui o nosso comentário aqui, deixa eu ver de quem é. Ó, difícil conseguir assegurar a desconexão no trabalho. Com certeza, Rita, difícil mesmo. Mas, por exemplo, a gente sabe de aplicativos que chegam em um determinado momento e aquela plataforma cai, desliga automaticamente. Enfim, existe ainda essa tecnologia dos chamados smart contracts que podem regulamentar melhor, talvez até o trabalho digital. Depois, aqui, Fraga nos diz o seguinte: nos Estados Unidos, o maior debate sobre os gastos com equipamentos. No Brasil, maior debate sobre limite de jornada. Tá, aí eu vou complementar essa ideia aqui. E na Europa, o maior debate é sobre a proteção de dados, portabilidade de dados, como é que eu vou ser protegido na minha intimidade. Ou seja, é que aqui a gente está com a nossa discussão em limite de jornada por causa do excesso, né? Alguns trabalhadores conectados, outros trabalhadores apenas enviam tarefas realizadas, verdade. Por isso que o trabalho digital é um guarda-chuva bem grande que abrange tanto os crowdworking, o trabalhador em plataforma, o trabalhador teletrabalhador, que é um seletista pela nossa lei. Então, é um conceito bastante amplo, com bastante dificuldade. Mas aquela pesquisa que tu apontaste muito bem, Maíra, demonstra, então, que o que eles querem realmente é algumas proteções, basicamente na remuneração, jornada e a proteção da dignidade, da igualdade, enfim, parece que eles querem mesmo um trabalho decente, né? Se a gente poderia dizer. Mas muito obrigada, Maíra. Eu vou te agradecer porque a gente está inovando essa live.
no sentido de aproveitar dois temas conexos, e a gente vai ouvir agora um pouco o Leonardo Stocker, que vai nos dar continuidade, vai dizer assim, ó, dentro do trabalho digital, um contrato de trabalho digitalizado, nessas novas tendências, como é que ele poderia ser protegido. Então, eu te agradeço muitíssimo, Maíra, e vou tentar chamar, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui, todo mundo aqui, ó, te dando parabéns, eu também. Opa, Olha, obrigada. olha, a nossa amiga Tereza Narras está assistindo, dizendo linda, muito bom, lindas, né? Porque são... E a Maíra é muito... Linda, 7h30 da manhã, difícil. Isso mesmo. Mas vamos ver se a gente consegue chamar o Léo para a gente continuar eu quero que o Léo me dê uma banadinha para ele aparecer, se é que ele está aqui, eu não ainda tinha visto. Aqui. Vou abanar o Léo e vou chamar. Vamos ver se eu consigo. Então tá. Léo. Isso vai te Até depois. Muito obrigada, Maíra. Até. Muito obrigada. Tá bom. Até. Eu vou tirar a Maíra. E chamar o Léo. Léo aqui. Pessoal, o Leonardo Stocker trabalhou, enquanto ele não entra aqui, ele trabalhou com uma ideia muito importante na dissertação dele, que são as empresas tecnológicas, as empresas de startup. Então, ele já vai continuando agora no doutorado, na UERJ, ele vai trabalhar também esse tema, vai continuar com as tecnologias. Então, eu quero dar um bom dia aqui para o Leonardo, que vai nos brindar assim, um pouco com a pesquisa dele. Vamos ver se o Leonardo Stocker entrou. Você assinou. Vamos ver se o Leonardo... Vamos ver se eu consigo puxar o Leonardo. Leonardo está ao vivo, está vindo. Acho que está entrando aqui. Vamos ver se o Léo aparece. Isso mesmo, transmitir ao vivo. Só não está aparecendo ainda para mim. Não sei. Assinou para Leonardo. Muito bem. Com Leonardo. Muito bem. Leonardo. Será que eu vou ter que desligar? Bom, as empresas startups, assim, enquanto o Leonardo não vem, são empresas altamente tecnológicas que transformam um negócio inicial de uma incubadora, de uma ideia inicial tecnológica, em um negócio que pode ser repetível, escalável e que pode se transformar num grande negócio. O problema é que não temos ainda regulamentação jurídica suficiente para esse tipo de negócio. Eu não sei se eu encerro e entro de novo com o Leonardo, talvez. Talvez eu vou encerrar, então eu peço para vocês tenham uma paciênciazinha que eu vou encerrar e entrar de novo, tá bem? Só um minutinho.